O Freud tentou biologizar a psicanálise o máximo que ele pôde. Então, ele tentou achar no cérebro as regiões onde ficariam o ego, o id e o superego. Ele não conseguiu na época. Então, ele falou, deixo para gerações futuras e tal. Mas é gozado que ele era neurologista, além de psiquiatra, né? Muita gente esquece disso. E ele desenhou intuitivamente os neurônios e a função deles. E é igualzinho ao que ele tinha percebido. E não tinha microscópio na época, não tinha nada. É de observar. Olha aqui, era um negócio genial, né? E hoje, a gente estudando neurologia, a gente percebe o seguinte, que alguns sonhos, né, que você tem à noite, na verdade, são descargas elétricas do seu cérebro. E quando eles atingem a parte límbica, né, você pode sim atingir uma memória e essa memória vira à tona no sono para você, né? Agora, se ela é uma fantasia sua ou se ela é uma realidade, aí são os 500. Exato. Né? Mas que isso acontece. Então, é uma forma de você... O Freud foi conhecido, né? O primeiro livro dele foi sobre os sonhos, né? A interpretação dos sonhos. Que ele fez... Era 1999, ele... aliás, 1899, ele preferiu virar o século para lançar o livro. Mas vendeu pouco, 300 exemplares, né? Só que aos poucos, né? Ele foi sendo divulgado, né? E hoje é um clássico, né? Total. Muita gente lê, muita gente gosta, você encontra até na banca para vender, né? A interpretação dos sonhos. E daí apareceram vários psicanalistas, né? A Melanie Klein, por exemplo, ela era super depressiva. Ela começou a ler a interpretação dos sonhos e começou a fazer terapia com o Ferenczi, né? Que era já um companheiro do Freud. Ela, depois do Ferenczi, ela fez terapia com o Carl Abraham, né? E daí nasceu a Melanie Klein, e a posição esquizoparanoide, a posição depressiva. Vem daí? Vem daí, vem principalmente do Ferenczi, né? Pô. Por quê? Porque, uma coisa rápida, o Freud achava que quando você tinha um surto psicótico, você automaticamente regredia para uma fase, né, em que você se sentiu muito bem. Era uma defesa do ego isso aí. Então, o que acontecia? Você voltava para a fase oral. Né? Para quem não sabe, o Freud ele desenvolveu junto com os colegas. Né? A primeira fase que ele chegou foi a oral. Mas depois a anal, as outras, ele foi desenvolvendo junto com aquele grupo do 7, né, que se reunia, que era composto pelo Jung, pelo Ferenczi, pelo Adler, tal, e etc. E tal, né? Então aí ele foi desenvolvendo. Então você tem a fase oral, que é uma fase que é lá nos primeiros anos de vida. Aí deve ter a fase anal, né, que é quando você começa a dominar não só as partes do seu corpo, principalmente o esfíncter, né, que é onde você controla as fezes e a urina. Aí você vai para a fase fálica, né, onde aí você tem o complexo de Édipo, né, onde você descobre o teu corpo, né, você fala, não, peraí, esse corpo é meu, né, aí você começa a ver, e o corpo da sua mãe, né, é o da sua mãe, o corpo do seu pai. Quando começa a dissociar, ele se entende como um indivíduo separado. Isso, né? Como indivíduo. E aí você vai para a parte genital. Quando você vai para a parte genital, aí vem o complexo de Édipo mesmo, né, aí você luta simbolicamente com o seu pai, né, para obter a atenção da sua mãe, né? O Freud já falava que era até a mãe mesmo. Era um processo, vamos dizer assim, era um processo que vinha era quase um proto-processo, né, que já vinha com você do incesto, né? Porque o incesto ele foi proibido em tribos menores, né? Exatamente por quê? Porque geravam pessoas com defeitos físicos, claro, né? Então era proibido desde então. Mas o Freud dá uma outra explicação para isso aí, né? Ele, no Totem e Tabu,
ele diz que o animal totêmico, na verdade, representava o pai. Então você não podia matar aquele animal totêmico, né? Então você tinha tribos em todo lugar espalhadas por aí que tinham um totem. E esse totem era uma águia, esse totem era um búfalo, esse totem era um lobo, era um leão, um urso. Então você não podia matar esses animais de jeito nenhum. Por quê? Porque houve no passado um banquete primitivo em que os filhos se juntaram e mataram o pai e devoraram o pai num banquete. Nossa. Só que isso é uma tese do Freud, não vou dizer o que aconteceu, tese dele. E aí o que aconteceu? Houve uma antropofagia. Só que eles eram irmãos e rivais, né? E agora, quem manda, né? Então, no desespero, eles criaram o quê? Eles criaram o totem. A quem manda é o totem, um símbolo. Está aí o pai simbolizado. É ele que está mandando. O espírito do pai está ali, né? Então, o espírito do pai... O que é o espírito do pai? O pai gostava de caçar águia, gostava de caçar urso. Então, é um urso. Entendi. Pronto. É o pai. Então, havia todo um ritual, né, para referenciar o totem, né? E aí o poder entre eles era distribuído igualmente. Tinha um que representava, que falava com o totem, né? Aí foi nascendo aí a ideia do xamã, essa coisa toda. E o Freud dá essa explicação, uma explicação assim, como é que eu vou te dizer? Entusiasmante, né? Porque não é difícil ter acontecido isso.